Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1050 do STF. Informativo este que está pequenininho, mas que tem decisões bem legais e de grande importância. Então, se você ainda não nos segue no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, aproveita, segue a gente, ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades e também não deixa de compartilhar com os amigos para ajudar o canal a crescer. Amigos, também fica aquele convite especial para você que ainda não nos segue no Instagram, onde sempre postamos muitas novidades, fica também aquele convite para nos seguir. Então vamos lá começar? O primeiro julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional lei estadual que concede aos professores das redes públicas estadual e municipal de ensino o benefício da meia entrada nos estabelecimentos de lazer e entretenimento. E o problema aqui é que a legislação federal não contempla essas categorias. A legislação federal, no caso, é a Lei 12.933, que trata sobre o benefício da meia entrada. Traz, por exemplo, a previsão para estudantes e etc. E lá não há essa previsão para professores, mesmo para professores das redes públicas estadual e municipal. Acontece que o STF entendeu que essa lei é constitucional, e essa lei é constitucional posto que é possível ao Estado, dentro de sua competência supletiva, trazer esse tipo de previsão. E o fundamento está lá no artigo 24, segundo o qual compete à União, os Estados, Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre: inciso 1, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. E aqui, na verdade, se trata de uma norma de direito econômico, financeiro, que vai trazer um benefício, vai trazer uma meia entrada aos professores de escola pública, estaduais e municipais. E também não há nenhum tipo de constitucionalidade material, posto que não há uma violação ao princípio da isonomia e, na verdade, se trata de uma norma que acaba por favorecer a priorização da educação básica através do estabelecimento de uma política pública bem positiva. Então, a norma do Estado de São Paulo, que previu esse tipo de meia entrada, ela é perfeitamente constitucional. O segundo julgado do dia também foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: compete aos Estados-membros a definição do prazo de validade dos bilhetes de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Acontece que o artigo 1º da Lei 11.975 de 2009, uma lei federal, determina que os bilhetes de passagens adquiridos no transporte coletivo rodoviário de passageiros intermunicipal, interestadual e internacional terão validade de 1 ano a partir da data de sua emissão, independentemente de estarem com data e horários marcados. Acontece que o STF julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade parcial desse artigo 1º com a redução do vocábulo intermunicipal, ou seja, não cabe à União trazer esse tipo de previsão acerca do transporte rodoviário intermunicipal. Por quê? Porque o Estado é que é o titular da exploração do transporte rodoviário intermunicipal. E por isso a definição da política tarifária, ela deve ser dada pelo Estado. Logo, não cabe à União, que não é a titular desse tipo de atividade, trazer uma norma sobre esse tema. Portanto, quem sabe o custo decorrente da atividade de transporte intermunicipal é o Estado. E o Estado é quem vai poder trazer esse prazo de validade, não cabendo à União interferir nesse tipo de decisão. Portanto, é inconstitucional esse dispositivo e houve a redução do trecho intermunicipal. E o último julgado do dia, veja só como o informativo de hoje é pequenininho.
foi inserido lá no Código Tributário Nacional, especificamente lá no artigo 116, parágrafo único, e o destaque ficou da seguinte forma: não viola o texto constitucional a previsão contida no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, ou seja, o artigo 116, parágrafo único do CTN é constitucional. E o que é que diz o artigo 116, parágrafo único? Em primeiro lugar, o caput. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se o fato gerador e existentes os seus efeitos, inciso 1, tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que se produzam os efeitos que normalmente lhe são próprios. Então, situação de fato, desde o momento em que há aquela circunstância material necessária para a sua produção de efeitos. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicado. Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observando os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Ou seja, o artigo 116, parágrafo único, traz um preceito que visa combater a evasão fiscal, através da possibilidade de anulação daqueles negócios simulados e dissimulados, com o objetivo de fraudar o pagamento de tributo. Portanto, segundo o STF, essa decisão é constitucional, essa norma é constitucional e ela nem de longe ofende os princípios da legalidade estrita, da tipicidade tributária e da separação dos poderes, que foram os argumentos utilizados para atacá-la. Pelo contrário, veja só um trechinho aqui do julgado. Em verdade, ela confere máxima efetividade a esses preceitos, objetivando primordialmente combater a evasão fiscal, sem que isso represente permissão para a autoridade fiscal de cobrar tributo por analogia ou fora das hipóteses previstas em lei, mediante interpretação econômica. Nesse contexto, apenas viabiliza que a autoridade tributária aplique base de cálculo e alíquota a uma hipótese de incidência estabelecida em lei e que tenha efetivamente se realizado. Portanto, na verdade aqui apenas se permite que o fisco não aceite aquele negócio que foi dissimulado. Se dissimulou ali a ocorrência de um fato gerador de tributo com a finalidade de desvirtuar e se pagar um imposto a menor do que o devido. Então, aqui se dá uma possibilidade do fisco de evitar esse tipo de fraude. Meus amigos, por hoje foi isso. Veja só que informativozinho pequeno, só 3 julgados, podcast hoje com menos de 10 minutos. Então, só para finalizar, fica aquele convite para você que ainda não é nosso aluno, que ainda não é assinante do Clube da Lei e que ainda não conhece nossos materiais, fica o convite para acessar legislaçãointegrada.com.br para fazer lá o cadastro gratuito na nossa plataforma e conhecer como é que funciona esse método que te permite um estudo integrado de lei seca e jurisprudência. Esse material é atualizado semanalmente através dos mesmos informativos que nós comentamos aqui em áudio. Então é a certeza de um material muito completo, muito atualizado e que vai te conferir um estudo de lei seca e jurisprudência de uma forma dinâmica e integrada, onde você consegue ler o texto da lei já percebendo a aplicação prática daquilo que você está lendo. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito e até a próxima.